Meu povo de Deus, hoje com muita alegria nós estamos aqui para falar um pouquinho da Escola Bíblica Dominical. Nós sabemos que nós estamos em uma crise no Rio de Janeiro e a pedido da nossa diretoria nós estamos aqui para fazer uma videoaula e compartilhar com os irmãos um pouquinho da lição de número 12 do dia 22 de março de 2020 com o título Jesus, o homem perfeito. Mas antes disso, vamos fazer uma oração e pedir a Deus para que Deus tome a nossa direção e faça a segunda vontade dele. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos por tudo que o Senhor é e te damos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua presença, falando da tua palavra e aprendendo um pouquinho mais de ti, Senhor. Fica conosco, fale conosco, pois estamos aqui para o Senhor e para o Senhor. Então fique conosco, Pai. Nos abençoe e nos direcione em nome de Jesus. Amém. Bom, o título da lição é Jesus, o homem perfeito. O textual diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça, para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo de número 52. A verdade prática diz assim: Verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Ou seja, ele não era Deus com aparência de homem. E ele não era homem com aparência de Deus. Jesus veio à Terra e na Terra ele foi 100% Deus e 100% homem. Entendeu? Então a sua divindade, a sua humanidade não era aparente, era real, era plena e perfeita. A leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 2, o verso de número 40 ao 52. Vamos ler rapidamente? E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não os encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, estávamos te procurando. E ele lhes disse: Por que é que me procuras? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Bom, o objetivo dessa aula hoje é deixar bem exposto e explicado a divindade e a humanidade do nosso Senhor Jesus. E também deixar claro a perfeição dele como homem. Jesus ele era perfeito em tudo, não tinha pecado. Diferente de nós que somos pecadores. Então Jesus ele na terra ele foi homem e foi Deus, 100% homem, 100% Deus. Vou ler a introdução para nós entrarmos no comentário da revista, para que nós possamos ter uma compreensão melhor do tema. A introdução diz assim: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, que foi o anticristo, enfocaremos hoje a encarnação de Jesus, do Filho de Deus, como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início, deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante
a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outro sim que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Então hoje, como eu disse para os irmãos, nós estudaremos sobre a dupla natureza que o Senhor Jesus assumiu sobre a terra na sua encarnação. É claro que eu vou deixar para os irmãos, encarnação, não se assuste. Encarnação é diferente de reencarnação. Nós, como leitores da Bíblia Sagrada, que professa a fé em Cristo Jesus, acreditamos na encarnação. O que é isso? Encarnar é o Espírito se manifestar em um corpo carnal, em um corpo natural. Isso é encarnar. Jesus se encarnou como homem. Deus se encarnou como homem. Temos outros exemplos bíblicos, como você vai ver lá a primeira encarnação foi lá no Jardim do Éden, quando Satanás ele se aposta da serpente e fala com Eva. E, então isso é a prova da encarnação. Isso é encarnar, é o Espírito se apossar de algo natural. O que é reencarnação? A reencarnação é uma doutrina espírita. A Bíblia é contra a reencarnação. E vou te provar por quê. Porque a reencarnação é a crença que acredita que o homem morre e volta à vida em outro corpo. Isso é reencarnar. A Bíblia é contra isso. A Bíblia diz que o homem é dado morrer uma só vez. Depois que morre o homem, segue-se o juízo. É o que a Bíblia diz. Então não existe prova nem números históricos que a reencarnação existe. Se a gente for parar para falar sobre isso, é só você observar há 10 anos atrás qual o número da população mundial e hoje qual o número da população mundial. Hoje nós temos beirando aí 8 bilhões de pessoas sobre a face da Terra. E há 10 anos atrás eram 6. Então aumenta as pessoas. Então esse ciclo aí não é um ciclo vicioso. Morreu e volta, morreu e volta. A reencarnação ela é quebrada com isso daí. E eles acreditam também que a reencarnação, a pessoa nasce para terminar o seu trabalho e ser aperfeiçoado até chegar à aurora, que é a divindade, o céu. Então eles acreditam dessa forma. Bom, se fosse assim, não teria tanta violência. A violência só aumenta sobre a terra. A Bíblia se cumpre nisso. Se o homem voltaria para se melhorar, não teria tanta coisa ruim sobre a terra. Mas não vamos falar sobre isso, não é esse o tema. Então, para os irmãos entenderem que Jesus ele se encarnou como homem para dar a nós a salvação. Bom, para que nós possamos entrar nesse texto, nós precisamos frisar algumas coisas. Primeiro, 4 declarações devem ser compreendidas e afirmadas a fim de se obter uma imagem completamente bíblica da pessoa do Senhor Jesus. Quatro afirmações devem ser compreendidas e afirmadas para se entender a personalidade do nosso Senhor Jesus dentro da Bíblia Sagrada. Primeiro, Jesus na terra, ele foi 100% Deus. Essa é a primeira. Segundo, na terra, Jesus foi 100% homem. Terceiro, a natureza divina e humana de Cristo são distintas. Mas, vem a quarta que diz, a natureza divina e humana de Cristo estão completamente unidas em uma pessoa. Então, são 4 afirmações que nós precisamos entender e gravar ela para que nós possamos ter uma compreensão da personalidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, vamos entrar aqui no tópico 1 e eu vou ler o tópico inteiro para que nós possamos ganhar tempo e explicarmos no final. Amém? Vamos lá. Professamos que o Senhor Jesus foi e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Nesse tópico enfocaremos a sua divindade.
sua eternidade com o Pai, sua divindade. Subtópico 1. Sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Ou seja, ele não somente é eterno, ele é o Pai da eternidade. Está lá em Isaías capítulo 9, versículo 6. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. Está lá em João capítulo 1, o verso 3. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Depois o irmão medite aí, capítulo 8 de Provérbios. Não vou ler o capítulo para que nós possamos ganhar tempo. Depois você grava aí e medita. Provérbios capítulo 8. Você vai ver uma expressão linda descrevendo as atividades eternas do nosso Senhor. Amém? Subtópico 2 do tópico 1. Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. João 1,4. Logo, ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus, de Deus é imutável. Ele é onipresente, onisciente, sabe todas as coisas. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acham-se em suas mãos. Subtópico 3 do tópico 1. Esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Aleluia. Está em Filipenses 2, 5 ao 11. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Nós vamos falar sobre isso. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai, não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus atributos sabiam, seus discípulos sabiam que ele era e é Deus. Aleluia! Então, nós vamos entrar na explicação desse primeiro tópico. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção para que você não desvie a sua atenção. Primeiro, precisamos entender que para essas 4 afirmações que eu falei para os irmãos, ela nos dá o conhecimento do plano de salvação. Primeiro, a doutrina onde diz que Jesus foi sempre na terra, foi 100% Deus e 100% homem, não procede de uma doutrina humana. Não. Essa doutrina, ela procede da palavra de Deus, como está escrito em 1 João, no capítulo 9, versículo 14. Eu vou ler para os irmãos entenderem o que eu estou dizendo. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o perceberam, mas todos quanto o perceberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como unigênito do Pai. Isso é o que está em em João, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 14. Então, nesse texto, a gente consegue entender que ele era Deus na terra e homem na terra também. Então, como ele veio na terra, ele foi 100% Deus e 100% homem. Isso prova nas experiências dos discípulos. Os discípulos puderam perceber isso. Exemplo,
Os discípulos puderam ver Jesus assumindo o controle sobre o vento, assumindo o controle sobre o mar, Jesus assumindo o controle sobre a morte, sobre a vida. Então Jesus ele demonstrou a sua divindade ao seu discípulo, mas o seu discípulo também viram ele ter fome, viram ele ter sede, viram ele ter cansaço, entendeu? Então eles passaram viu ele sentir ter tristeza. Então os discípulos participaram tanto da natureza divina quanto da natureza humana do Senhor Jesus. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8. Tende em vós, aleluia, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou e tornando-se obediente até a morte de cruz. Esse versículo eu gosto dele porque ele deixa claro que Jesus ele se esvaziou da sua glória como Deus, desceu sobre a terra, se encarnou como homem e tomou o estado de servo, obedecendo até o Calvário, a morte de cruz. Glória seja dado ao nosso Senhor por isso. Então isso nós precisamos entender. E nós vamos entrar agora no tópico 1, para que os irmãos possam... Eu vou dar alguns textos da Bíblia Sagrada, para que os irmãos possam entender como Jesus era de fato Deus sobre a terra. A Bíblia é clara nisso daqui. E eu vou confrontar os irmãos de forma bem explícita, para que os irmãos possam entender. Os discípulos falando de Jesus como Deus e ele mesmo falando da sua divindade. Vamos lá. Eu vou citar algum texto. No livro como eu li, no livro de João, no capítulo 1, você vai ver ele dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Então, é o versículo João, capítulo 1 ao versículo 14, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14, você vai ver o próprio João declarando a divindade de Cristo, como Deus que habitou, ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então ele vem dizendo quem de fato era o Senhor divinamente. O próprio apóstolo João falando dele. Eu vou mais à frente, no capítulo 1 de João, o versículo 8, João diz assim, ó: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, a quem o revelou. Então ele está falando de Jesus. Ninguém viu a Deus, o unigênito que está no seio do Pai, que o revelou Jesus, Deus sobre a terra. Vou te dar mais algum texto. Quando Jesus encontra com Tomé, e Tomé declara a divindade do Senhor Jesus. Isso aqui é interessante, porque Jesus, ele não, se ele fosse homem, judeu, monoteísta como ele era, ele não podia receber adoração, mas ele recebe a adoração de Tomé aqui. Olha só. Respondeu-lhe de Tomé: Senhor meu Deus. Deus meu. Ele vai dizer assim, ó: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Está em João capítulo 20, o verso de número 28 e versículo 29. Então vou te dar mais outros textos da Bíblia Sagrada para os irmãos terem uma compreensão melhor. Vamos lá em Romanos capítulo 9, o versículo de número 5, diz assim, ó: deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Isso o apóstolo Paulo, ele falando aos Romanos, no capítulo 9, versículo 5. Tem mais. O apóstolo Paulo falando aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 ao 7, que nós lemos já: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo como Deus,
não se usou de usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de homem. Nós lemos isso lá no princípio dessa aula. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 7. Vou te dar mais textos, de versículos que comprovam a divindade do nosso Senhor Jesus. Tito, capítulo 2, carta de Tito, capítulo 2, verso de número 13, que diz assim: aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, Tito, ele deixa claro que ele é o grande Deus Salvador. Quem? Jesus Cristo. Vou te dar mais texto bíblico para você entender. Hebreus, capítulo de número 1, verso de número 2 e 3, diz assim, ó: nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Glória a Deus. Aqui está dizendo sobre a divindade de Cristo, que como homem, Deus falou através do seu Filho, como homem, e depois que purificou os pecados, assentou-se à direita, nos céus, a majestade. Então, Jesus está na glória à direita do Pai, rogando por nós. Mais um texto da Bíblia Sagrada que comprova a divindade de Jesus. Hebreus capítulo 1, o versículo 8 e o versículo 10, que diz assim, ó: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e o cetro de que equidade é o cetro do seu reino. Ainda, versículo 10, ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são a obra das suas mãos. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 1, é mais um texto que eu quero compartilhar com os irmãos, que demonstra os discípulos falando da divindade do nosso Senhor Jesus. Olha o que diz em 2 Pedro 1:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Vai ver Pedro declarando Jesus Cristo como Deus e Salvador. Pois bem, mas aí existe algumas pessoas que pegam esse texto, assim, mas os discípulos falavam isso porque Jesus, eles viam Jesus como Deus por causa da influência que ele tinha nas suas vidas, no dia a dia, então eles declararam isso. Mas Jesus nunca se autodeclarou como Deus. Isso é um equívoco. A Bíblia deixa claro o próprio Jesus falando sobre isso. Olha, vamos acompanhar o meu raciocínio. Como Jesus enxergava a sua divindade? Embora as passagens citadas acima, as passagens que eu citei para os irmãos, claramente ensinam a divindade de Cristo, essa verdade é frequentemente desafiada. Alguns dizem que Jesus jamais reivindicou ser Deus e que tais versículos foram escritos por seus discípulos. Seu discípulo, que o tinham por divino por causa do impacto que ele causara em suas vidas. Só que a Bíblia diz que ele claramente via a si mesmo como Deus. Isso pode ser visto primariamente de 6 maneiras. Nós vamos estudar 6 maneiras que Jesus ele se autodeclarava como Deus sobre a face da terra. Primeiro, Jesus ensinava com autoridade. Vamos ler alguns textos para os irmãos entenderem. Ele vai dizer assim, ao final do seu sermão do monte, Mateus capítulo 7, o verso de número
28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como as dos escribas. Então a multidão já via Jesus, ele demonstrava a sua divindade quando ele falava. A autoridade que ele emanava era tão grande que o povo se maravilhava com aquilo ali. E isso ele demonstrava nos seus ensinos. Vamos lá, mais um texto que Jesus ele demonstra autoridade no seu ensino. Mateus capítulo 7, versículo 23 diz assim, ó: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Você vai ver Jesus, ele deixando claro para os irmãos, que ele também tinha poder para julgar a nação. Ele irá julgar a nação. Então, ele no seu ensino, na sua pregação, ele deixa claro a sua divindade. Ele declara isso. Ninguém falou isso dele. Ele falou: eu vou dizer, apartai-vos de mim, maldito, que pratica a iniquidade. Olha o que ele vai dizer também no capítulo 24, do versículo 30, do livro de Mateus também. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ele está falando dele. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele está falando dele, o próprio Jesus, falando da sua divindade. A segunda observação que nós temos que ter para entender isso é que Jesus tinha um relacionamento único com Deus Pai. E eu vou citar alguns textos para os irmãos entenderem o que eu estou dizendo. Então, para nós não perdermos o nosso raciocínio, vamos repetir. Existem 6 maneiras que nós podemos entender como a Bíblia declara Jesus se autodenominando como Deus sobre a terra. 6 maneiras. A primeira, em seus ensinos. Em seus ensinos ele se declara como Deus, vai julgar a humanidade e assim por diante. E você vai ver também na sua segunda, no seu relacionamento íntimo com o Pai. Ele tinha um relacionamento íntimo com o Pai. E ele declara isso em todas as letras. Lucas capítulo 2, versículo 49, Jesus diz assim, ó: e ele lhes respondeu: por que me procuras? Não sabeis que me convém cumprir e estar na casa de meu Pai? Jesus dizendo para os seus pais que estavam procurando ele desesperado, como nós lemos na leitura bíblica em classe, ele vai dizer, por que está me procurando? Não sabeis que me convém estar na casa do meu Pai? Então ele declara essa intimidade com o Pai. Ele vai dizer, eu sou filho de Deus. Isso que ele está declarando. Em João capítulo 10, versículo 25, ele vai dizer também assim, respondeu Jesus e disse: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. O próprio Jesus se declarando como Deus sobre a terra, e as obras que ele fazia sobre a terra era a ordem de seu Pai, e essas obras testificavam ele como o Cristo, Filho de Deus. Está também no mesmo capítulo de 10 de João, no versículo 38, Jesus também enfatizando isso, o seu relacionamento com o Pai. Mas se faço, ele está falando para os fariseus, mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Glória a Deus por isso. Então, são 2 coisas que nós já vimos que podem nos explicar o próprio Jesus declarando como Deus sobre a terra. Terceira forma de que ele se expressou como Deus, está a maneira preferida de Jesus referir-se a si mesmo era o título de Filho do Homem. E isso causava uma ira muito grande nos fariseus, nos escribas daquela época, porque eles não viam Jesus como Filho do Homem.
como o Cristo, como Cristo sobre a terra. Olha o que vai dizer em Marcos capítulo 2, do versículo 10 e versículo 11. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus, ele perdoa, o paralítico chega diante dele e fala assim: ó, filho, perdoados estão os teus pecados. Ele, não, mas quem é ele para perdoar pecado? Não sei o que. Ele é questionado por isso. E ele se declara como o Filho do Homem, com letra maiúscula. Eu sou o Filho do Homem. Olha o que ele vai dizer, ó. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecado, paralítico, levanta, toma a sua cama e vai para a sua casa. E o paralítico levantou e começou a andar. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então, ele declarou ali ser o Filho do Homem para toda aquela multidão que estava dentro daquela casa. Ó, Mateus capítulo 2, versículo 27 e 28 diz assim: e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ele se declarou o Senhor do sábado. Então, são textos que a Bíblia vai nos deixar, o próprio Jesus, ele declarando a sua divindade sobre a terra. Vamos ler também a quarta afirmação de Jesus, a quarta maneira de Jesus afirmar a sua divindade sobre a terra. Olha o que vai dizer lá em Mateus, no capítulo de número 16, o verso de número 13 ao 16. E eu gosto muito desse texto. Olha o que ele vai dizer, ó. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: que dizes o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem ser João Batista, outros Elias e outros Jeremias e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizes que eu sou? E respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus, ele ensinava e enfatizava a sua própria identidade. Ele queria que as pessoas identificassem ele assim também. Isso era uma forma de Jesus fazer a sua obra sobre a terra. Amém? Então vamos continuar aqui. A quinta maneira de que Jesus expressava a sua divindade sobre a terra. De que forma? Através de aceitar a adoração. Jesus, ele aceitava a adoração, e isso era uma forma clara de se expressar, de mostrar para a humanidade que ele era Deus e que recebia adoração. Primeiro, nós temos que observar que Jesus, ele, como monoteísta, que tinha apenas um Deus, ele não como é que eu posso dizer, ele não deveria aceitar a adoração. O judeu nenhum aceita. Lembra de João, quando ele adora o anjo, e o próprio anjo o repreende e não recebia adoração? Então, o judeu ele só adorava somente a Deus. E como nós estudamos na lição passada, vai ser essa forma que eles vão reconhecer o filho do pecado como o anticristo. Bem? Então, Jesus, ele aceitou a adoração. Mateus, capítulo de número 14, o verso de número 33, diz assim: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Está em Mateus capítulo 14, versículo 33. Isso é dizendo para Jesus, e ele não repreendeu, ele aceitou aquela adoração. Os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Olha o que vai dizer em Mateus capítulo 28, versículo 9 e 17. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então você vai ver Jesus sendo adorado e não repreendendo a adoração.
como judeu que ele era, monoteísta, deveria ter repreendido, mas como Deus sobre a terra, ele recebeu a adoração. João capítulo de número 9, versículo 37 e 38. Olha o que a Bíblia diz. E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Isso é o que está em João capítulo 9, versículo 37 e versículo 38. Então os irmãos acompanhem aí depois na sua Bíblia, que os irmãos vão ver que a Bíblia, o próprio Jesus declarava que ele era Deus e aceitava a adoração. O último texto que eu quero dar para os irmãos é um texto bem conhecido, que está em João no capítulo 20, o versículo 28, quando Jesus ele se encontra com Tomé. E Tomé adora ele. Tomé dá a ele a sua adoração, diz assim, João capítulo 20, versículo 28, respondeu-lhe então Tomé: Senhor meu e Deus meu. Ele adora a Jesus. A sexta maneira de Jesus expressar a sua divindade é quando ele se iguala ao Pai. Ele altamente, como homem, como Deus sobre a terra, carnal, em forma de homem, ele se iguala ao Pai. Ele fala como se o Pai estivesse falando. Ali você vê uma união perfeita entre ele e o Pai. João capítulo 5, versículo 17 e 18 diz assim, mas ele lhe disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Olha ele se igualando com o Pai. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matar, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Isso causava um alvoroço na classe judaica, porque os ortodoxos não aceitavam de maneira nenhuma Jesus falar que ele era o Filho de Deus e ele se igualava com o Pai. Glória a Deus por isso. Olha o que ele diz no capítulo 8 de João também, João capítulo 8, versículo 57 ao 59. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos? E tu diz que viu Abraão? Isso perguntando para Jesus. Olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe então Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então, mas como é que você vai dizer que você conhece Abraão? Tu não tem nem 50 anos e você fala que conhece Abraão? Antes que Abraão existisse, eu já estava. É isso que Jesus disse. E eles criaram ali uma ira, pegaram pedra para poder tacar em Jesus. Jesus se ocultou e saiu daquele local, saiu do templo. Olha o que vai dizer em João capítulo 10, o verso de número 30 e 33. Eu e o Pai somos um. Jesus está dizendo isso. Eu e o Pai somos um. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte de meu Pai. Por qual delas me apedrejas? Ou seja, eu só tenho feito boas obras. E qual delas você vai me apedrejar? Não tinha motivo para apedrejar ele. Responderam-lhes os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ou seja, Jesus se declarava como filho de Deus, o próprio Deus sobre a terra. E isso os judeus odiavam, porque o povo judeu é um povo monoteísta, só crê em um Deus e adora somente a um Deus. Então, isso provocava uma ira nos judeus por causa disso. Olha o que vai dizer em Marcos, no capítulo 14, o verso do número 61 e 62. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote. Isso aqui já é próximo da crucificação.
tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote. E lhe disse: És tu Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus então respondeu: Eu sou. Aleluia! E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Aleluia! Dá até vontade de chorar. Glória a Deus por isso. Isso está em Marcos, capítulo 14, o verso de número 61 e 62. Jesus, de fato, ele se declarava o que ele era: Deus sobre a face da terra. E eu estou sentindo a presença dele aqui conosco. Bom, e eu deixei esses textos para os irmãos entenderem o tópico 1 dessa lição. Jesus, ele era Deus, e a Bíblia diz: Jesus, ele na terra, ele foi Deus, 100% Deus, assim também como 100% homem. Eu deixei esses textos para os irmãos entenderem que a própria Bíblia deixa claro a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não era um homem semelhante a Deus, ele de fato era Deus sobre a terra. Entendeu? Então a Bíblia deixa claro isso, e ele mesmo, não foi os discípulos que disseram, não, o próprio Jesus também disse ser Deus sobre a terra. Bom, agora nós vamos entrar no tópico 2. E eu quero já pegar o tópico 2 e o tópico 3 e emendar em um só, para os irmãos terem uma compreensão melhor, com mais lucidez e rapidez dessa lição de hoje. O tópico 2 tem por título Jesus, verdadeiro homem. E o tópico 3 tem por título Jesus, o homem perfeito. Então são textos da Bíblia Sagrada. Eu vou citar alguns textos para provarem para os irmãos como Jesus homem, como Jesus ele era homem perfeito, sem ter pecado nenhum. Vamos ler. A concepção e encarnação, tópico 2, tá, irmãos? A concepção e encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. O subtópico 1 diz assim, ó: Jesus estava no seio do Pai. Antes da sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai, como nós lemos em João capítulo 1, verso 18. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo, como nós lemos em João capítulo 1, versículo 3. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Subtópico 2 do tópico 2. Profetizado no Antigo Testamento. Jesus ele foi profetizado pelos profetas no Antigo Testamento acerca da sua vinda. Vamos lá. A vinda de Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. E em Malaquias, o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Então Jesus ele é o tema principal da Bíblia Sagrada. Por isso que não existe um evangelho perfeito se não se pregar Jesus Cristo. Então tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, ele é o tema principal. Subtópico 3 do tópico 2. Encarnado no novo mandamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória. É real
embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores, incômodos e teve fome e sede. No jardim da agonia, experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Ou seja, Jesus ele não tinha pecado, nem o original, que é da natureza humana, e nem o experimental, aquilo que o homem comete deliberadamente. Então Jesus ele era igualmente a nós, a não ser a diferença dele conosco é a concernente ao pecado. Nós somos pecadores arrependidos. Amém? Aí o subtópico 4 do tópico 2 diz: Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Jesus viveu em uma época. O subtópico 5 diz: em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Vamos ler o tópico 3 agora. Os irmãos, eu vou dar uma acelerada para a gente ter uma compreensão dos dois textos, dos dois tópicos com muita agilidade. Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Isso é uma pergunta. Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito. Sim, era semelhante a nós, melhor que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Então vocês percebem que o tópico 2 e o tópico 3, eles falam da mesma coisa, sobre a naturalidade de Jesus, sobre ele ser humano. Então o tópico 2 fala sobre Jesus, o verdadeiro homem, e o tópico 3 fala Jesus, o homem perfeito. De fato, ele sim, na terra, Jesus era Deus, 100% Deus e 100% homem. Temos que ressaltar que como homem ele era perfeito, não tinha pecado, não existia nele a natureza do pecado. Ele venceu o pecado sem pecar. E prova disso que ele mesmo se entregou por nós por causa disso. Ele foi o sacrifício perfeito por não ter nele nenhuma mancha, nenhuma mácula. Jesus não teve pecado. Então eu vou pegar esses dois, capítulo 2 e o 3, e vou fazer como um. E vou explicá-los na minha linha de raciocínio, para os irmãos entenderem melhor, com mais amplitude, aquilo que o comentarista da lição está querendo falar conosco. Então vamos lá. É importante a gente ressaltar que Jesus, aparentemente, até os 30 anos de idade, Jesus viveu uma vida na obscuridade. E a gente fica imaginando o que Jesus fez, como foi a infância de Jesus, a juventude, como foi Jesus aos 20 anos, o que ele fazia. A gente fica a se perguntar, de fato há muita curiosidade sobre isso. A Bíblia não dá respaldo para isso. Então nós acreditamos, mediante a cultura daquela época, que Jesus trabalhava com José na carpintaria, que Jesus cuidava da sua família fielmente, Jesus obedecia às ordens de seu pai, de sua mãe. Então nós acreditamos devido à cultura da época. Então, nesses 30 anos de Jesus, acredita-se que Jesus trabalhava com José na carpintaria, porque José era um carpinteiro. Então, não se dá um respaldo bíblico para isso, ninguém sabe dizer o que Jesus fazia entre esses 30 anos de idade. Após os 30 anos de idade, Jesus aparece em público. Claro, ele apareceu na sua juventude com 12 anos de idade, na sua adolescência com 12 anos de idade, palestrou no templo. Fora isso, não se fala mais nada. Mas aos 30 anos, Jesus aparece em público. E quando ele aparece em público,
é interessante que ao aparecer em público, ele já aparece operando sinais e maravilhas e pregando com ousadia. Então isso aqui é interessante porque Jesus pregava com tanta ousadia e operava tantos milagres que isso espantava as pessoas, isso provocava ira na classe judaica, porque Jesus tinha um diferencial. Ele, além de ser 100% homem, ele também é 100% Deus. Então isso tinha um diferencial nele quando ele falava. Pois bem, vamos lá na nossa linha de raciocínio para que nós possamos resumir esse tópico 2 e o tópico 3. Então, quando ele aparece em público, Jesus operou sinais miraculosos, dispensou o ensino autoritativos, ou seja, ele falava com firmeza, com clareza, com decidido, ele impunha a sua verdade com tanta firmeza que o povo se espantava com a forma dele falar. Que poderia, essa autoridade dele somente poderia ter vindo de Deus, porque ninguém falava como ele. É por isso que é até estranho que eu vou falar, mas Jesus era como se fosse o popstar da época, porque ele era conhecido em toda a vizinhança, em todas as cidades, ouvia falar de Jesus, porque o seu discurso era intrigante, ele confrontava o povo, e o povo, uau, que homem é esse, que palavra é essa? O povo se espantava a forma dele falar, porque aquela autoridade vinha de Deus, era uma unção que emanava dos céus, que ninguém conseguia se conter. Esse era Jesus como homem, falando, discursando ao povo. E eu vou te provar isso dentro da Bíblia Sagrada, que o povo se espantava com ele nessa forma. Quer ver? A Bíblia diz, no capítulo 13, do versículo 54 ao versículo 58 do livro de Mateus, Mateus 13, 54 ao 58, assim, ó: e chegando à sua terra, ou à sua cidade natal, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro José? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós tuas irmãs? De onde vem tudo isso agora? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, disse: não há profeta sem honra senão na sua própria terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então você vê que quando Jesus chega na sua cidade natal, na sua terra, ele começa a falar, a pregar com autoridade, com ousadia, operar sinais, maravilha. O povo, uau, que é isso? Ué, mas não é esse o filho de José carpinteiro? Já está assim? Como assim? Não é possível. O povo se escandalizava com ele e não criam, porque de fato Jesus era homem, não vinha ele como Deus, como Cristo, porque conheciam a sua naturalidade. Esse povo viu Jesus crescer, viu Jesus brincar, viu Jesus caminhar com seu pai e sua mãe, ele viu o crescimento, acompanhou o crescimento de Jesus. Então para eles isso aí era um escândalo, eles não aceitavam Jesus como o Messias. Vamos lá, desde o momento da concepção vaginal, desde o momento da concepção virginal de Jesus no ventre de Maria, a sua natureza divina foi permanentemente unida à sua natureza humana em uma mesma pessoa. Ou seja, desde o nascimento virginal de Jesus, quando Jesus nasceu de Maria, como virgem, desde o momento do nascimento de Jesus, a sua natureza humana se une à sua natureza divina em uma pessoa só. Foi aquilo que eu falei lá no começo dos irmãos, dos 5 tópicos que nós precisamos, 5 verdades que nós precisamos entender, que sem elas não conseguimos compreender a personalidade de Jesus Cristo. E uma delas é que a natureza divina e a natureza humana de Jesus se completava em uma só pessoa, que era Jesus Cristo. Amém? Então, nós temos que entender isso, não podemos esquecer desse ponto. Eu vou mais a fundo e vou te provar dentro da Bíblia Sagrada algumas coisas. A evidência bíblica
para a humanidade de Jesus é muito forte na Bíblia, mostrando-nos que ele possuía um corpo humano, uma mente humana e experimentou a tentação humana. A Bíblia ela é profunda e vamos dar alguns exemplos da Bíblia Sagrada para que você possa entender como de fato Jesus era um homem. Jesus ele era homem que sentiu, passou, suportou as mesmas tentações. Amém? Jesus teve um nascimento. Primeiro ponto. Jesus teve um nascimento humano e uma genealogia humana. Isso não tem como tirar isso da personalidade humana de Jesus. Ele teve um nascimento humano e uma genealogia humana. Quer ver? Gálatas capítulo 4, do versículo 4 ao 5, a Bíblia diz assim, ó: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os homens que estavam sob a lei, debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Glória a Deus. Está em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Então, isso aqui já quebra qualquer crendice que Jesus era um Deus em forma de homem. Não. Jesus era 100% Deus na terra, 100% homem na terra. Ele era Deus e homem em uma pessoa só, Jesus Cristo. Então isso quebra qualquer crença que achar que Jesus era um semideus. Não, ele de fato nasceu de uma mulher virgem, como Maria, teve a sua genealogia dentro da Bíblia Sagrada, estava debaixo da lei da Torá, ele tinha que obedecer à lei da Torá, então ele de fato era um homem. Vamos mais além? Jesus possuía um corpo humano que experimentou o crescimento natural. Lucas capítulo 2, o versículo 40 e o versículo 52 é o que está na nossa lição. Olha o que diz a Bíblia no capítulo 2, do versículo 40 de Lucas. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Presta atenção. Crescia o menino e se fortalecia em sabedoria. Jesus estava tomando forma de homem, crescendo. Versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Está vendo que eu estou mostrando para vocês como foi uma vida, Jesus teve uma vida natural, uma vida humana comum, como todos nós, como a gente vive. Jesus passou também as mesmas coisas que nós passamos. Claro que nós temos a sentença do pecado, nós estamos debaixo da lei do pecado porque somos pecadores. Jesus não tinha pecado, por isso ele foi um sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Olha o que diz em Mateus capítulo 4, versículo 2. Jesus sentiu fome. Ora, se há uma crença que diz que Jesus era Deus em forma de homem, ele não deveria sentir fome, porque ele era Deus, era um espírito, o espírito não tem fome. Então, aqui quebra qualquer doutrina contrária à natureza humana de Jesus. Jesus sentiu fome, Mateus 4, 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus sentiu sede. Ora, espírito não tem sede. Jesus sentiu sede. Depois de vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Está lá em João, capítulo 19, versículo 28. Lá na cruz, quando ele fala, tenho sede, e o soldado quer dar vinagre para ele e ele o rejeita. Jesus sentiu cansaço. Deus sentiu cansaço? Não, Jesus era homem também. Jesus sentiu cansaço. Capítulo 4 de João, no versículo 6. Olha o que a Bíblia diz. João 4, 6. Estava ali a fonte de Jacó. Olha o que vai dizer. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus
junto à fonte, por volta da hora sexta. Ele já estava cansado de caminhar. Ele senta junto à fonte na hora sexta. Está em João 4:6. Então a Bíblia ela dá vários textos que nos deixa claro da humanidade de Jesus. E tem uma aqui que eu preciso dizer para os irmãos que essa aqui conflita qualquer teologia contrária à humanidade de Jesus. Jesus morreu. Isso é um texto clássico quando alguém quer debater. Jesus era um Deus em forma de homem, Jesus era Deus, suportou tudo porque ele era Deus. Não, então quando alguém vem falar do mas calma aí, mas ele morreu. Está lá em Lucas capítulo 23, o versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou, deu-se o seu último suspiro. Jesus morreu. Lá em Lucas 23, 46. Mas glória a Deus que ao terceiro dia ressuscitou, dando a nós o direito da nossa salvação. Glória seja dada ao nome do Senhor. Agora eu vou citar um texto da Bíblia Sagrada que eu gosto muito. É um texto muito emocionante de João. É o apóstolo João, lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 1 ao 3. João, ele dá uma expressão alegre, animada, da humanidade de Jesus. E João, ele foi formidável quando disse esse texto, porque ele dá claramente que Jesus era um homem comum, que viveu, que ele tocou, que ele conseguiu palpar Jesus, sentir a mão, o rosto de Jesus, ver ele face a face. Então João, ele dá essa clareza da pessoa de Jesus Cristo. Em 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Olha o que a Bíblia diz. O que era desde o princípio, ele está falando de Jesus, o que era desde o princípio, o que temos ouvido e que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou a nós, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Glória a Deus. Jesus se manifestou entre nós. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, versículo do 1 ao 3. João dá a clareza da humanidade de Jesus. Ele viu, ele tocou, ele ouviu, ele sentiu o cheiro de Jesus, ele andou com Jesus, ele aprendeu com Jesus. Glória a Deus, Jesus viveu entre nós, sim. E é importante nós ressaltarmos que há quem acredita que Jesus, quando ressuscitou, Jesus ressuscitou em espírito. Não, Jesus não ressuscitou em espírito. Jesus ressuscitou em um corpo natural, ele dando a nós também o direito da ressurreição. Ele morreu ao terceiro dia, e ao terceiro dia ressuscitou em um corpo natural. Que isso, presbítero Wesley? Então eu vou te provar dentro da Bíblia Sagrada isso que eu estou dizendo. Jesus, mesmo ressurreto, não deixou o seu corpo físico. Lucas capítulo 24, 39, olha o que a Bíblia diz. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne, nem osso, como vedes que eu tenho. Jesus foi quem disse isso. Jesus disse isso lá no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 39, aos discípulos. Depois de ressuscitado, ele aparece aos discípulos e diz: ei, calma aí, coloca aqui, olha minhas mãos furadas, olha os meus pés furados, coloca aqui a sua mão do lado, o buraco da lança. O espírito não tem carne nem osso, mas eu tenho. Jesus fala sobre isso, que mesmo ressurreto,
ele ressurgiu como um homem sobre a terra, dando a nós o direito da nossa salvação. E eu me emociono com isso quando eu falo de Jesus, eu falo da ressurreição, eu sinto a presença de Deus e eu sou assim, eu sou emotivo. Quando eu falo de Jesus, ó, meus olhos enchem d'água, eu estou sentindo Jesus aqui. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 24 também, no versículo 42, no versículo 43. Respondeu-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos. E diz-lhe, isso ele está falando para Maria, e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Olha o que ele vai dizer, ó. Então lhe... Olha o que vai dizer, versículo 24, 42, 43. Olha o que vai dizer, ó. Então lhe apresentaram... Eu acabei lendo outros textos aqui. Vamos voltar. Lucas 24, 42 e 43. Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Versículo 43. E ele comeu na presença de todos. Ora, se ele foi ressurreto e ressuscitou como um espírito, por que ele se alimentou? Então, o texto está lá no livro de Lucas, capítulo 24, 42 ao 43. Prova que Jesus tinha uma natureza humana. Olha o que vai dizer do João, capítulo 20, 17, do versículo 25 ao 27. É o que eu estava lendo há pouco. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Está falando com Maria Madalena. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai, o vosso Pai, para meu Deus, o vosso Deus. E disseram-lhe então os outros discípulos. Aqui já é o discípulo falando para Tomé, porque Jesus aparece para os discípulos, só que Tomé não estava presente. E aqui eu poderia abrir um parênteses e dizer que nós temos que estar presentes na casa, porque quando Jesus vier, nós temos que estar presentes na casa. Tomé não estava presente na hora que Jesus veio visitar o seu povo, o seu discípulo. E é o que os discípulos falam para ele, ó: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir, se eu não enxergar as suas mãos, nas suas mãos o sinal do cravo, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, e sentir o furo da lança, de maneira nenhuma eu vou acreditar que ele é Jesus. Isso é Tomé falando. Aí Jesus aparece para Tomé no versículo 25 ao 27. Olha o que Jesus fala. Versículo 27. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Agora já está falando que Tomé estava presente ali junto com os discípulos. E olha o que a Bíblia vai dizer. E Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E logo disse para Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a sua mão ao meu lado e sente o furo da lança. Não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Jesus está exortando a Tomé, mostrando para ele o seu corpo natural. Isso aqui é lindo, porque Jesus, ele é profundo. Jesus subiu ao céu em um corpo glorificado. É bom a gente ressaltar isso, que ele viveu a sua vida, seu corpo natural, mas ao subir ao céu ele teve um corpo glorificado. Está em Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11. Jesus experimentou a tentação humana. E é aquilo que nós vamos levar ao ponto como Jesus, o homem perfeito. Por que ele é o homem perfeito? Porque ele sofreu as tentações, mas não cedeu a essas tentações.
Não teve pecado em Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Olha o que a Bíblia diz. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecar. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Então Jesus foi tentado em todas, não é em algumas, em todas as coisas Jesus foi tentado, mas não pecou. Por isso ele é o sacrifício perfeito. Olha o que diz em Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então Jesus, com fome, o diabo aproveitou da fragilidade do seu corpo natural e o tentou. E ele não cedeu à tentação. Está em Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2, onde eu li. Jesus nunca pecou, ou seja, nunca cedeu à tentação. Olha o que a Bíblia diz em João 8, 29. Aquele que me enviou está comigo. Isso é Jesus falando. Aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, o trabalho de Jesus na terra era agradar ao Pai. Então, ele não cometeu pecado. João capítulo 15, versículo 10. Olha o que Jesus fala. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, o próprio Jesus declara que ele guardou os mandamentos do Pai e permaneceria no amor de Deus também, porque ele guardou os mandamentos. Então, Jesus não tinha pecado, ele fazia de tudo para agradar a Deus com toda a sua ordenança. Olha o que diz a Bíblia na carta de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecador por nós, para que nele fossemos feito justiça de Deus. Aleluia! Jesus não tinha pecado, mas se apresentou como um servo pecador para ir ao sacrifício por mim e por você. E eu louvo e exalto a Jesus por isso, porque através do seu sacrifício nós estamos aqui glorificando o seu nome. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos, eu já li sobre isso, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus não pecou. Outra explicação clara da vida de Jesus que demonstra a sua humanidade. Uma delas é que Jesus tinha uma disciplina espiritual. Ora, se ele era somente Deus, em aparência de homem, não precisava de cultivar uma vida espiritual. Então Jesus cultivava. Isso mostra que ele era uma pessoa natural, que queria sempre estar em comunhão com o Pai. Olha o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 14, o verso de número 36. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim a sua vontade. Isso Jesus diz lá em Marcos capítulo 14, o verso de número 36. Isso aqui mostra claro que Jesus tinha uma vida de oração. Ele cultivava uma vida espiritual. Eu vou te dar outro texto. Lucas capítulo 10, versículo 21. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e clamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Aleluia! Olha o que vai dizer em Hebreus capítulo 5, versículo 7. Jesus tinha uma vida de oração. Ele,
Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então Jesus tinha uma vida de oração. Outra coisa importante na demonstração de Jesus era que ele adorava nos cultos da sinagoga. Jesus tinha um hábito de ir à igreja. Jesus tinha esse hábito. E vou te provar dentro da Bíblia Sagrada. Olha o que diz lá em Lucas capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado dentro da sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então Jesus tinha o costume de ir à sinagoga. Isso era dele. Então nós temos que cultivar o nosso bom costume de estar dentro da casa do Senhor, porque Jesus cultivava isso como uma disciplina espiritual. Outra coisa que Jesus tinha como disciplina espiritual, isso aqui é muito importante você meditar aí agora, se você puder, pega caneta, papel, anota aí também. Ele lia e memorizava a Bíblia Sagrada. Jesus tinha um hábito, Jesus conhecia a Bíblia. Não pense que Jesus, por ser Deus, ele como homem, ele conhecia as Escrituras. É por isso que é importante a gente ler, estudar a Bíblia, meditar, gravar a Bíblia no nosso coração, e isso de fato, gravar no nosso coração, para podermos usufruir da palavra de Deus com amor, com autoridade, com ousadia. Jesus tinha isso com ele. Jesus falava o que conhecia, sabia o que falava. Olha o que a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 4, do versículo 4 ao 12. Jesus ali ele tem um diálogo com Satanás. O diabo tenta Jesus no deserto e ele tem um diálogo com ele ali. E naquele diálogo o diabo tenta Jesus e Jesus não cede à tentação. E não cedendo à tentação, ele deixa claro as suas respostas. As suas respostas são enfáticas, é certeira. Olha o que Jesus fala, as 3 respostas de Jesus no dia da tentação. Está escrito, a primeira resposta, está escrito, não só de pão viverá o homem. Essa é a primeira resposta. A segunda resposta, Jesus responde, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele dará culto. Isso é a segunda resposta. A terceira resposta de Jesus, glória a Deus, dito isto, escrito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Percebe que essas 3 respostas que Jesus deu ao diabo no dia da tentação, essas 3 respostas está dentro da Bíblia Sagrada. Isso prova que Jesus tinha o hábito de ler e memorizar a Bíblia. Quer ver? A primeira resposta de Jesus, onde ele fala, não, nem só de pão viverá o homem, está lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que diz assim, e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias. Olha o que vai dizer, olha, está lá em Deuteronômio 8:3, olha o que vai dizer, e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8:3. A primeira resposta dele. A segunda resposta está em Deuteronômio 6:16. Jesus fala assim, não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Segunda resposta. Terceira resposta de Jesus está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então, a gente percebe que Jesus aqui, de fato, ele estava lendo a Bíblia, ele estava meditando no livro de Deuteronômio, quando Satanás, o diabo, o tenta, e ele não cede à tentação. Jesus também praticava a disciplina do isolamento, aquela disciplina de ir ao canto, orar reservado. Jesus tinha também esse hábito. Marcos capítulo 1, versículo 35 diz assim, tendo se levantado de madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. É aquele sentimento de querer orar reservado, falar com Jesus em segredo,
que nós temos, entra na porta e fecha a porta do teu quarto, que o teu pai em oculto te ouvirá. Então nós temos esse hábito. Jesus também tinha esse hábito de orar em secreto. Marcos capítulo 6, versículo 46 diz também que tendo-os despedido, Jesus despediu os discípulos, subiu ao monte para orar sozinho. Ele foi ao monte orar, enquanto os discípulos foram navegar, e passou aquela turbulência, onde o barco parecia que ia se afundar. Depois ele caminha nas águas, sobre as águas, os discípulos se desesperam, acham que é um fantasma, aquela história que todos nós conhecemos, e ele acalma o mar, e houve bonança ali naquele lugar. Jesus praticava a disciplina também, observando o sábado, que é o Shabat judeu. Jesus observava o sábado. Olha o que diz lá em Lucas capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, como no seu costume, e levantou-se para ler. Então, no sábado era costume de Jesus, nós já lemos desse texto atrás, era costume dele no sábado ir à sinagoga para ler, estudar a Bíblia Sagrada. Então, Jesus conservava, guardava o sábado também. Então, olha o que é outra disciplina espiritual. Ele obedecia às leis cerimoniais do Antigo Testamento. Como judeu, ele obedecia às leis do Antigo Testamento. E isso aqui é muito legal. Olha o que diz... Olha o que diz em João capítulo 8, versículo 29 e 46. E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quem dentre vós me convence de pecado? Se eu vos digo a verdade, por que razão não me creste? Então Jesus, ele andava em obediência às leis de Deus, às leis cerimoniais do Antigo Testamento. Olha o que diz em João capítulo 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Agora em 2 Coríntios 5, 21, Jesus fala assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecador por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Aí em Hebreus 4, 5 diz assim, porque não temos um sumo sacerdote, que possa compadecer de nós, das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas e a nossa semelhança, mas sem pecado. Então Jesus, ele tinha o hábito de obedecer a lei. Era uma disciplina espiritual dele. Jesus guardava os mandamentos, Jesus guardava a Torá, ele obedecia fielmente aquilo ali. Isso prova como homem ele era obediente à palavra sagrada. Jesus, como disciplina espiritual, ele também recebia a plenitude do Espírito. Como por ser disciplinado espiritualmente, por ser disciplinado espiritualmente, recebia também a plenitude do Espírito. Aí você entende logo, poxa, se ele já era Deus, por que ele vai receber a plenitude do Espírito, a presença do Espírito Santo? Isso não tem lógica, mas ele recebeu porque ele também era homem, e como homem, como nós, precisamos da capacitação do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 3, 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Hebreus capítulo 5, versículo 7. E fazia isto com zelo. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações de súplica, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então ele recebia, ele fazia essas orações, ele buscava a plenitude do Espírito com zelo, ele tinha zelo, e também com habilidade. Olha o que diz em Lucas capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado e na sinagoga, num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e foi ali para ler. Então Jesus, ele cultivava esse momento de receber de Deus uma porção do Espírito.
Ele será homem eternamente. Atos capítulo 1, versículo 11. E eles disseram: varões de Galileu, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Ele subiu com um corpo glorificado, e daquela forma ele vai descer. Então ele não deixou de ter os mesmos sentimentos com o homem. Ele sentia as aflições, sentia as dores do homem. Jesus, ele é o nosso intercessor, porque ele sabe a luta que nós passamos, ele conhece o nosso sofrimento, ele sabe o que é tristeza, ele sabe o que é dor, ele sabe sim o que é sofrer, ele sabe, porque ele sofreu como homem, então ele sentiu a dor como homem, então por isso que ele não larga isso dele, ele intercede por nós até hoje por causa disso. Atos capítulo 9, versículo 5, olha o que Paulo ele vai dizer para Paulo: e ele perguntou: quem tu és, Senhor? E respondeu Jesus: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele declara o seu nome de homem, Jesus, porque Jesus era um nome dado à divindade humana de Jesus. Jesus era um nome terreno, ele de fato é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então ele fala o seu nome: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha o que diz também em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1. Não sou eu porventura livre? Não sou, isso é o apóstolo Paulo falando. Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Ele declara: eu não vi Jesus? Eu vi Jesus, ele está dizendo, eu vi Jesus. Então ele está declarando que viu Jesus como homem. Jesus apareceu para ele no meio do caminho, falou com ele, ensinou a ele declara isso na Bíblia Sagrada. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8. Afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Isso o apóstolo Paulo falando que viu o Senhor. O Senhor apareceu para ele e o ensinou. Olha o que diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 5. Aquela, porém, que é a verdadeira viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e oração, noite e dia. Aqui declara que ele, mesmo sendo Deus, agora à direita do Pai, ele sente as mesmas aflições que nós, ele compadece de nós, entendeu? Então isso é louvável e é bom a gente ressaltar. Olha o que diz em Hebreus capítulo 7, versículo 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E agora vem um texto que eu gosto muito, de Apocalipse, capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz assim: e no meio dos candeeiros, aleluia, um semelhante ao Filho do Homem, filho com letra minúscula. Ele vê Jesus em forma humana, com veste brilhante, e cingido, veste branca, resplandecente, e cingido à altura no peito uma cinta de couro. Jesus apareceu em forma humana. Então eu quero louvar a Deus por esse momento tão maravilhoso que nós passamos aqui estudando a Bíblia Sagrada. Espero que possa ter acrescentado aos irmãos na sua vida espiritual. Peço a Deus que o Senhor possa conceder a vocês muitos e muito mais sabedoria. Eu louvo ao Senhor Jesus pela vida de vocês. Estamos vivendo um momento muito difícil, um momento de crise, uma histeria no Rio de Janeiro, no mundo, e nós temos que manter a paz, porque como diz em Salmos 121, não tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor nos guarda, Ele nos guarda na entrada, nos guarda na saída. Nele nós devemos depositar a nossa confiança, somente no Senhor. Então confie em Deus, isso tudo vai se acalmar, nós vamos viver a nossa vida normal, porque praga alguma chegará na minha e na sua tenda. Recebe essa palavra, creia, fique em paz, descanse teu coração e não deixe de cultivar a sua vida espiritual com Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente
Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe o seu trabalho, que o Senhor abençoe a sua vida espiritual, que todos os que estão à sua volta sejam abençoados pelo Senhor Jesus. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus.